Olá pessoal, eu tenho ceratocone leve ou ceratocone avançado? Nesse vídeo nós vamos falar um pouco da classificação do ceratocone. Eu sou Thiago César, médico oftalmologista aqui em Belo Horizonte, especialista em ceratocone. Ceratocone é rotina aqui no nosso consultório. E às vezes a pessoa fica preocupada, assim, saiu do médico, teve o diagnóstico de ceratocone, muitas vezes não absorveu ali qual que é a classificação daquele ceratocone. Calma, fica tranquilo, a gente vai tentar clarear um pouco isso para você, mas não é muito importante assim a gente ter uma preocupação excessiva quando às vezes a gente já descobre no estágio mais avançado, da classificação 3, 4, que são classificações mais avançadas. Mas é sempre importante a gente tentar se posicionar ali onde que a gente está para ter medidas do tratamento mesmo do ceratocone que vão variar muito e não deixar que esse ceratocone, sobretudo, progrida. Então, para a gente fazer o acompanhamento ao longo do tempo. Nós hoje em dia seguimos a classificação do ceratocone de Krumeish. É a classificação mais abordada por todos os serviços e validada. Ela divide o ceratocone em 4 graus, sendo os primeiros graus moderado, o ceratocone leve, depois ele vira moderado e o ceratocone avançado. Mas na classificação atual a gente coloca, na verdade, como ceratocone nível 1, que é o mais leve, nível 2, 3 e 4. Isso que diz a classificação de Krumeish. E a gente tem algumas formas para poder identificar. Então, na topografia, no Pentacam, na ceratometria, nos exames que medem a curvatura, ela é dada em dioptrias. E a gente consegue isso no aparelho que chama tomógrafo, que é o Pentacam, Galilei. A gente consegue isso no aparelho que chama topógrafo. Eu vou parar aqui para você que está aqui pesquisando sobre esse assunto. Tem vídeo no canal falando exatamente da diferença da tomografia, da topografia de córnea para o ceratocone e dos aparelhos. Então procura aqui na playlist de ceratocone que você vai achar um monte de informações relacionadas aos exames mesmo dentro do ceratocone. Mas se você tem o exame e pode ver esse número que vem com um D maiúsculo, esse que é o número K1, K2 e KM. Então K1 é o eixo mais plano da córnea, ele é dado em dioptrias. Então 42D. K2 é o eixo mais curvo, então ele vem lá 44D. E o KM é o K médio da córnea. Baseado nisso, a classificação de Krumeish, ela coloca o ceratocone grau 1 para aqueles que têm o KM, o K médio, menor do que 48. Então, se esse olho tem menor do que 48 dioptrias, 48D, ele é classificado como grau 1. Se esse K médio ele for menor que 53 dioptrias, ele é classificado como grau 2. Então, se ele não é o grau 1, ele vai ser menor do que 53, é grau 2. Entre 53 e 55 é o grau 3 do ceratocone. Acima de 55 já é grau 4, então é o ceratocone mais avançado. E aí a gente pode ter várias dioptrias e é dessa maneira que ele divide. Ele também divide em aspectos refracionais. Em grau de miopia ou astigmatismo. Então, quem tem menos de 5 dioptrias é classificado como grau 1. Quem tem menos do que 5 dioptrias de miopia ou astigmatismo é considerado grau 1. Quem tem entre 5 e 8 é o grau 2. Entre 8 e 10 dioptrias é o grau 3. E quem tem graus de miopia ou astigmatismo maior do que 10 graus, ou que nem mede, né? O médico nem te fala no óculos quanto que você tem, porque não mediu na autorrefração ou nos exames. Então esse é o grau 4, esse é o grau acima de 10. E por fim, essa classificação ela leva em consideração a espessura da córnea. A gente sabe que o ceratocone ele vai ficando mais curvo e também mais fino na nossa espessura. Então, da corneana, o ponto do bico do ceratocone, o ponto mais curvo, também é o ponto mais fino. Então, ele analisa a espessura. Para quem tem no ponto mais fino ali daquele ceratocone maior do que 500 micra de espessura, é ceratocone grau 1. Para quem tem entre 500 e 400 micra, é ceratocone grau 2. Para quem tem entre 400 e 200 micra, é grau 3. E aquelas córneas mais fininhas, que tem menos de 200 micra, é o grau 4. Então essa é a classificação básica. A gente leva em consideração vários outros fatores nas medidas do tratamento,
a idade do paciente, a acuidade visual. Então é uma série de outras fundamentações que a gente precisa mesmo de uma consulta médica, de um exame físico, de fazer uma junção dos dados daquela pessoa para a gente ditar as condutas, para a gente partir para os tratamentos do ceratocone. Mas dessa maneira você tem uma ideia de onde você se enquadra. De qualquer maneira, em qualquer estágio que você se enquadre, a gente tem um tratamento, tem uma forma de dar mais qualidade de vida e, sobretudo, você que está vendo esse vídeo e se enquadra ali naquelas classificações do início, sempre importante lembrar, não coce os olhos, não aperte seus olhos. Isso, disparadamente, é o fator que faz você caminhar, evoluir no ceratocone. Eu tenho um outro vídeo aqui falando sobre a evolução do ceratocone, te convido a assistir. É um prazer ter você por aqui. Um abraço e até o próximo vídeo falando sobre ceratocone e também sobre a sua visão.